Paz de Cristo, irmãos, amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para louvarmos, exaltarmos, engrandecermos o nome dEle. Queria começar esse momento falando sobre semana passada. Semana passada nós estivemos aqui compartilhando uma palavra que falava sobre aquela mulher hemorrágica, aquela mulher que passou 12 anos sofrendo, gastou tudo com os médicos. E a gente se apegou um pouquinho aliás, a gente se apegou bastante na passagem, àquele momento que nós entendemos que, por direção do Espírito de Deus, eu entendo assim, aquela mulher olhou Jesus, viu ali uma oportunidade e disse: se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Essa mulher, ela faz isso. E a nossa palavra falou muito sobre decisão, sobre a possibilidade daquela mulher não sair do seu lugar, sobre a possibilidade daquela mulher valorizar muito mais as dificuldades que estavam diante dela, uma mulher enfraquecida, uma mulher doente, uma grande multidão ali querendo ver, querendo tocar. Eu até brinquei semana passada, querendo tirar uma selfie com Jesus. E, de repente, essa mulher poderia ver naquilo um impedimento e dizer: não tem como. Mas ela decide, ela une decisão à ação. Ela toma uma atitude que foi gerada pela fé, que foi gerada por aquela crença que nasce no seu coração. Se eu tocar na orla de suas vestes, se eu for até ele e tocar na orla de suas vestes, como se faz diante de um rei, eu serei curada. E aí a gente falava sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de tomarmos decisões nas nossas vidas e transformarmos essas decisões em ação, porque existem muitas coisas que a gente decide, que a gente diz: a partir de hoje vai ser desse ou daquele jeito, mas apesar dessa decisão acontecer dentro do nosso coração, no nosso pensamento, nós também nem sempre conseguimos fazer com que aquilo que já decidimos aqui dentro venha para fora em forma de atitude. Estou só lembrando isso, por quê? Porque essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje é meio que uma continuação daquela, da semana passada. Eu vou falar sobre um outro assunto muito importante, mas que também vai redundar nessa questão de ação, de atitude. Ainda que essa palavra hoje, ela fale um pouco mais sobre o papel da igreja, eu gostaria hoje de dar essa continuidade, porque semana passada eu me lembro que nós terminamos a passagem falando sobre um pedacinho da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz para ele sobre o Espírito, que é como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas todos os que são nascidos de novo são guiados por esse Espírito. E Deus falou muito com a gente aqui sobre isso. Eu gostaria então de convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo 3. Então, a primeira leitura que nós vamos fazer hoje está em João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo.
Nós vamos ler esse trecho do Evangelho de João, esse trecho da Bíblia, do Novo Testamento. Sim. João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, ou como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Deus, que o Senhor, em sua infinita bondade, possa nos abençoar, nos ajudando, Senhor Deus, a compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós, e também que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudando a entender mensagens que são direcionadas para cada um de nós, porque nós entendemos que assim o Senhor quer tratar, através da sua palavra, com a sua igreja, com o povo, mas quem sabe o Senhor também tem algumas coisas muito particulares, individuais para falar com cada um de nós. Que seja feita a tua vontade, Senhor, que o Senhor possa falar como o Senhor quiser, e que nós sejamos capazes de ouvir, de entender e de querer, de desejar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Embora não pareça, pela leitura que nós fizemos, eu quero falar hoje sobre a vocação profética da igreja. Por isso disse antes que a palavra de hoje talvez fosse uma palavra um pouco mais direcionada para nós no coletivo, igreja. Pensarmos um pouco sobre o nosso papel, sobre, inclusive, o que seriam alguns termos que a gente ouve tanto, que a gente fala tanto, que a gente usa tanto, mas que nem sempre a gente compreende bem. Quando você ouve esse termo, vocação profética da igreja de Cristo, quando você ouve falar sobre poder ou autoridade ou vocação profética, o que vem à mente? O que vem à sua mente? Talvez a gente, quando fale sobre isso, esse poder para profetizar, a gente talvez venha à nossa mente um estádio cheio, talvez um pregador famoso, geralmente estrangeiro, porque nós, como brasileiros, a gente gosta de coisas que vêm de fora. E esse pregador poderoso falando a uma multidão de pessoas que se interessaram em ir ali porque deram a ele um crédito de profeta, de grande homem de Deus, e muitas pessoas querem ouvi-lo. A gente pode também, quando a gente fala sobre o poder profético, a gente pode pensar talvez nas nossas reuniões menores, quem sabe vem à nossa mente, eu tô exagerando mesmo, tá, gente? Entendam. Quem sabe você possa pensar numa pessoa virando os olhos, sacudindo a cabeça,
uma pessoa vindo falando com uma voz diferente para o teu lado, geralmente tremida. Quem sabe a gente pode imaginar raios, trovões, a terra tremendo, rachando, enfim. E eu estou falando tudo isso justamente para que a gente possa pensar o que é que vem à nossa mente quando a gente fala sobre isso. Sobre profecias, sobre o poder de Deus, sobre o poder que Deus dá à igreja para profetizar. O que é isso? E aí a gente vê Jesus conversando com um importante fariseu, um líder religioso de sua época, chamado Nicodemos, e o assunto é levado ao seguinte tema: novo nascimento. Por isso a gente pode começar a responder sobre profecia, por mais que você espere um pouco, porque lá na frente tudo vai fazer sentido. A gente pode dizer que tudo começa com o novo nascimento. Jesus está alertando e ensinando a esse homem sobre a necessidade de nascer de novo. E Jesus também está dizendo que essa é uma condição indispensável para quem quer conhecer o reino de Deus. Por outro lado, Jesus também está apontando para a incrível ou para a inevitável mudança de vida que vai ocorrer na vida daquele que nasceu de novo. Então Jesus, a princípio, está falando duas coisas. Primeiro, se você quer conhecer, porque foi essa questão que Nicodemos traz para Jesus. Eu quero conhecer o reino de Deus. O que eu faço? E Jesus está dizendo para ele, primeiro, você precisa nascer de novo. Isso já causou uma loucura na cabeça dele, que ele disse, não tem condição de eu voltar ao ventre da minha mãe para renascer. E a segunda coisa que Jesus está dizendo para ele é justamente o seguinte: aquele que nasce de novo, ele vai começar, e é inevitável que ele comece a experimentar mudança de vida. E a natureza dessa mudança vem justamente de uma explicação que Jesus está dando junto com esse tema a Nicodemos, que é: as coisas vão mudar, primeiro, porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Porque aquele que nasce da carne e é guiado pela carne. Aquele que nasce da carne, ele não consegue ver outra direção para a sua vida, a não ser aquela que ele mesmo dá para si. Mas aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito, e o que acontece com ele é que ele começa a entender algumas coisas por uma outra ótica. Ele começa a ver as coisas de outra forma. E aí vem o ápice do que Jesus está falando sobre essa mudança, que é o versículo 8. O vento sopra para onde quer. Você não escuta. Você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Mas assim acontece com todos aqueles que nascem do Espírito. Eles começam a ser guiados pelo Espírito. Os nascidos do Espírito não são mais guiados pela sua própria direção, mas pela direção de um vento que é muito maior e muito mais poderoso. De um vento que, por ser muito maior e muito mais poderoso, nós muitas vezes não conseguimos entendê-lo, não conseguimos saber de onde ele vem nem para onde ele vai. Mas os que nascem do Espírito são guiados por esse vento. Os nascidos do Espírito entendem que o controle agora está no vento e não nas suas próprias mãos. Nós não temos controle sobre esse vento. Nós não sabemos a direção dele, mas nós queremos a direção dele. Os renascidos, eles são guiados e levados de um lado para o outro pelo vento do Espírito. Isso implica em sabermos que as nossas direções, os nossos propósitos, as nossas atitudes e alvos mudaram e vão continuar mudando. Será que eu poderia comparar aquela ideia
daquela mulher hemorrágica que nós falamos semana passada aqui, se eu simplesmente tocar na orla de suas vestes, será que nós não podemos comparar isso a um vento que soprou numa direção que nem mesmo ela sabia que sopraria? Essa questão do vento do Espírito implica, como falamos, que as nossas direções, propósitos, atitudes mudaram, vão continuar mudando. E isso implica também nós entendermos que é muito mais sério do que tem parecido ser o fato de estarmos repetindo as palavras de Paulo, que diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse vento que me guia. O que Paulo está dizendo é: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo, o meu Salvador, que está vivendo em mim. E é interessante a gente falar, a gente ouvir isso de Paulo, que foi um homem que antes de conhecer a Cristo, de ter esse encontro maravilhoso que teve com Cristo, naquela caminhada que estava fazendo, era um homem que perseguia a igreja, que matava a igreja, e na sua mente, na direção que ele tinha antes desse encontro, ele estava fazendo tudo aquilo para Deus. E de repente ele se encontra com Cristo e as coisas mudam. E aí esse homem que diz: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, ele está reafirmando o testemunho da sua vida. Ele está dizendo: agora esse Cristo que vive em mim, é Ele que me guia, é no vento dele que eu estou caminhando, porque antes eu caminhava no meu vento, antes eu caminhava no vento da minha religiosidade, e eu era zeloso naquilo que eu fazia. Mas agora, não sou mais eu, agora é Cristo, agora é o vento do Espírito, que eu não sabia de onde estava vindo, mas veio e me encontrou na estrada de Damasco, e me jogou no chão, me tirou a visão, que eu não sei para onde vai, mas é para lá que eu estou indo, eu sigo para o alvo, aleluia, é para lá que eu vou. E quando Paulo está dizendo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso significa que ele já se rendeu e ele abriu mão, ele falou: eu não vou mais, eu não quero mais ter o controle da minha vida nas minhas próprias mãos. Deus me dá o direito de tê-lo em minhas mãos, mas eu devolvo para Ele e digo: Senhor, cuida, porque eu quero ser guiado pelo teu vento. Quando nós falamos de novo nascimento, nós podemos pensar em dois caminhos. Primeiro, no caminho da individualidade. Mudanças que serão operadas em cada um de nós. Mas segundo, nós podemos pensar no caminho da coletividade. E esse caminho da coletividade, ele não tem jeito, ele vai passar inevitavelmente pela minha individualidade. Pelas decisões, pelas atitudes que eu vou tomar. Porque eu entendo que o caminho da coletividade aqui fala sobre as mudanças que são operadas no indivíduo, que tem como objetivo a edificação do comum. É aquilo que Deus vai fazer na tua vida, e o que Ele está fazendo na tua vida, e na maioria das vezes o que o Espírito opera em nós, como dons, principalmente, não são para nós, são para a coletividade, para o corpo. E aí nós começamos a entender, aqui nós começamos a entender o que é a vocação profética. Aqui a gente começa a entender que a vocação profética é da igreja, e não é da igreja instituição. A vocação profética é de quem é de Cristo, de quem nasceu de novo. A vocação profética ela não foi passada por contrato para instituição nenhuma.
Ela não foi passada para nome de igreja nenhum. Ela não foi passada para grande profeta nenhum que possa existir na terra. Ela foi passada para quem é de Cristo. Para quem entende que nasceu de novo. E que esse nascer de novo implica em, primeiro, eu não quero mais ser, porque você pode continuar sendo guiado por você mesmo, mas eu não quero mais ser guiado por mim mesmo, eu quero ser guiado pelo vento do Espírito. Segunda coisa que quem nasce de novo precisa entender é que toda mudança que Cristo vai operar na tua vida, antes de ser para você, é para o corpo de Cristo. Para a gente entender melhor isso, eu queria fazer uma segunda leitura. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, já que falamos nele, vamos ler Paulo, 1 Coríntios 14. Primeira Coríntios 14, versículos de 1 a 5. Amém? Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por que Paulo está falando isso? Vamos ver. 2. Pois quem fala em uma língua, ou quem fala em línguas estranhas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. É interessante isso, porque em algumas denominações, ou poderíamos dizer, inclusive, em muitas outras denominações de uns anos para cá, espiritualidade de uma pessoa, espiritualidade de uma igreja tem sido medida pelo quanto se fala em língua e por quanto barulho faz. Ou não? Só que isso é justamente o contrário do que Paulo está dizendo. Pastor, o senhor está falando que não deve falar em língua? Não. Porque Paulo está dizendo aqui, porque a palavra de Deus, que eu acredito nela ser palavra de Deus, direcionamento para a nossa vida, está dizendo, fala, só que entenda. Entenda que cada dom, ele tem sua especificidade e sua função. Ele é específico para algo e por isso ele tem uma função. Seria mais fácil eu dizer, ele tem uma função específica. Deu uma volta. E aí, o que Paulo está dizendo aqui? Se você fala em língua, beleza, mas entenda. Quando você fala em língua, você está falando direto para Deus, porque ninguém ao seu redor está entendendo. Porque você fala em espírito e fala mistérios. Certo? Então você está falando diretamente com ele, tal. E aí, o que Paulo também diz? Então, para que serve isso? É para a gente não falar, então? Para a gente largar para lá? Não. Serve para você edificar a sua própria vida. Só que Paulo está dizendo o seguinte, eu prefiro que vocês falem, que vocês profetizem. Porque quando você profetiza, você está edificando quem está do teu lado. Porque quando você profetiza, você está falando algo que vem da parte de Deus e que as pessoas entendem. Que a igreja tem proveito com aquilo. Ah, então vamos parar de falar língua, pastor? Fala, irmão. Fala. Se edifique com isso.
De vez em quando o negócio está quente aqui, eu também, de vez em quando, eu dou uns balá para cá. Não problema nenhum. Só que eu preciso entender que naquele momento eu não estou falando com você, como eu estou falando agora, e você me entende. Naquele momento eu estou diante de Deus, edificando a minha vida. Então o culto ele não pode ser baseado nisso. Então o poder que uma igreja tem, ou o poder de Deus que está sobre uma pessoa, não pode ser medido pelo quanto ela fala em língua, porque ela está falando, está se edificando, beleza, maravilha, o cara está se fortalecendo ali e tal, mas o que adianta eu chegar aqui no meio agora e ficar esse tempo todo que eu estou aqui falando com você, e daqui a pouco a gente vai falar que isso também é profecia, o tempo todo que eu estou falando aqui, eu começo a plá, 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 plá. Eu não sei se vocês já viram um meme. O problema é que o pessoal faz aquilo sério, e a igreja vai abaixo. De um camarada, eu não sei se eu vou saber imitar, mas de um camarada que ele fala mais ou menos assim: eu vim aqui hoje para dizer para vocês que plé, clô, clé, clu, cri, crá, clá, cró, cré, cru, clu. E a igreja, aleluia, glória a Deus. E eu também vim aqui dizer para vocês que plé, plum, 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 plum. E o povo, ó, é muito poder. Que poder? Edificou a vida de quem? Só que alguém disse para aquele homem, ou não sei onde ele aprendeu, que isso é poder de Deus. E não sei onde essa igreja também aprendeu que quanto mais língua o cara falar, mais o poder de Deus está descendo na igreja. E, na verdade, o poder de Deus, ele não é medido pelo quanto a gente gritou. O poder de Deus é medido quando a gente vai para casa e começa a experimentar a transformação daquela palavra que entrou na nossa mente. Compreende isso? Está entendendo que eu não estou falando contra dom nenhum? Está entendendo isso? Só que a gente precisa entender. Será que, ou melhor dizendo, aí eu passando para outra parte aqui, falando especificamente sobre então o poder profético da igreja, que a gente começou a dizer. Primeira pergunta que eu queria fazer: o que é então e o que não é profecia? Na maioria dos dicionários, eu estou falando de língua portuguesa por enquanto, na maioria dos dicionários, a palavra profecia ela está ligada à predição do futuro, da ideia de poder de adivinhação. Profecias de Nostradamus. Camarada lá séculos atrás, encheu uma bacia com água e começou a ver o futuro ali. E aí, tudo aquilo que ele escreveu, dizendo que ele viu na bacia, chamou-se então aquilo de profecia, porque ele estava vendo o futuro. Será que essa ideia de poder de adivinhação influenciou a ideia que a própria igreja tem hoje sobre profecia? Porque eu tenho ouvido muito, e não é de hoje, as pessoas chamarem de profecia alguma palavra do tipo: olha, vai acontecer tal coisa na tua vida, e é cada coisa. Já ouviu isso? E aquelas que vêm assim: ó, vai morrer, hein? Eu não consigo ver Jesus chegando para aqui, no meio da gente, o Santo Espírito de Deus, o Consolador vindo aqui, apontando o dedo no nariz de alguém, dizendo assim: tu vai morrer. Você caiu em desgraça, porque você pecou. Não, eu não vejo isso. Mas eu acho que essa ideia de profecia como poder de adivinhação influenciou muito a gente. Profecia não é adivinhação. Não é o poder de prever o futuro, ainda que possa ter implicações em coisas vindouras. Profecia também é muito confundida com outros dons. Por exemplo, lá naquela lista primeira que Paulo faz dos dons espirituais, ele fala sobre o dom chamado palavra de sabedoria e palavra de conhecimento.
São dois dons espirituais diferentes e que não são profecias, porque logo na frente ele diz que também tem o de profecia. Palavra, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas palavra de sabedoria está falando sobre aquele momento em que você tem uma palavra que é como se é uma palavra de orientação, digamos assim, que você tem para uma situação específica que esteja acontecendo naquele momento. A palavra de sabedoria tem mais ou menos a ver, tem alguma coisa acontecendo com você, com alguém, principalmente com alguém, e Deus, ele te dá o dom de ter uma palavra naquele momento, onde você chama aquela pessoa e diz assim, vem cá, irmão, olha só, Deus está me mostrando, Deus está me falando, enfim, e a manifestação ela acontece de várias formas, que você deveria pegar isso que você está vivendo aí e dar um novo direcionamento para isso, porque não é por aí, não é esse caso aí. A palavra de conhecimento, ela fala sobre, entre outras coisas, esse dom, ele é o dom, como se aquele dom que você tem de... Você não sabe nada da vida daquele irmão, mas Deus te traz o conhecimento de algo que você não teria a mínima condição de saber daquilo, se não fosse por Deus. Né? Meu irmão, vem cá. Eu tive uma visão, o Deus falou comigo que está acontecendo tal coisa na tua vida. E Deus geralmente dá esse tipo de dom para a pessoa para a edificação do outro, logicamente. Para que você possa ajudar o outro naquilo. Não é só para você demonstrar que você é o poderoso, não é só para a pessoa levar um susto e ficar, ai meu Deus, estou com medo desse irmão. Só que isso aí não é profecia. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O que é profecia, então? Eu vou dizer agora. Profecia é a capacidade de falar em nome do Senhor. E esse poder foi dado àqueles que nasceram de novo. Eu queria falar, esse poder foi dado à igreja, mas eu tenho o receio de você achar que esse poder foi dado à instituição, à denominação. Mas esse poder, quando eu digo esse poder foi dado à igreja, eu estou dizendo para você que esse poder foi dado a todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Esse poder foi dado a todo aquele que é guiado por esse vento do Espírito, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você está sendo guiado, impulsionado e movido por ele. Profecia é isso. O maior exemplo que a gente pode dar sobre profecia são os profetas do Antigo Testamento, ou pelo menos é o primeiro. Homens que falavam em nome do Senhor. E o que eles falavam não era necessariamente, vai acontecer tal coisa. Tinha isso também. Só que eles falavam em nome do Senhor. Profecia é também a capacidade de proclamar e revelar a verdade para o entendimento, correção, arrependimento e edificação. Profecia é revelação da verdade. É aquela palavra que você ouve, seja uma pregação, seja numa conversa, seja sei lá onde você ouviu, e aquilo te abre os olhos. E através daquela palavra profética, os seus olhos se abrem e você começa a ver verdades que antes você não conseguia ver. É o que acontece com Paulo, que antes via as coisas de um jeito, mas quando ele ouviu, e ali eu não poderia dizer diretamente, não foi alguém da igreja que primeiramente falou com ele, mas o próprio Jesus falou com ele. Ele falou, pronto, mudou tudo aqui. Aquilo que eu estava direcionando para a direita, agora é para a esquerda. Aquilo que ia para frente, agora é para trás. O que ia para trás é para frente. Mudou tudo na minha vida.
Porque a profecia tem esse poder. Esse poder de revelar verdades. Verdades que podem ter implicações imediatas ou futuras. Mas a segunda coisa que eu queria falar com você hoje é: para que serve a profecia? E aí a resposta está aqui no 1 Coríntios 14, no versículo 3. Mas quem profetiza faz para quê? Olha a resposta. Para edificação, encorajamento e consolação dos homens, dos irmãos, das irmãs, das pessoas. Então, para que serve a profecia? Edificação, encorajamento e consolação. É para isso que a profecia existe. É para isso que ela serve. Durante muito tempo também se confundiu um termo que é o poder da palavra. Eu não sei se você já passou por algum lugar onde alguém te disse: olha, a palavra tem poder. Você já ouviu isso em algum lugar? Se a gente pegar somente a frase, a palavra tem poder, não é de tudo uma mentira, mas só que o uso desse termo foi muitíssimo equivocado. E os equívocos mais absurdos. Por exemplo, não fala não, porque se falar acontece. Porque a palavra tem poder. Coisa do tipo, não fala nome de doença não. Porque está chamando, porque a palavra tem poder. Começa a se dar a nós, se a gente seguir esse tipo de direção, a gente começa a dar a nós mesmos, a nossa mente, que muitas vezes não é tão boazinha assim, um poder de destruir até as pessoas, ou de, quem sabe, fazer o bem também. Que quem sabe eu possa, seguindo esse tipo de direção aqui, eu possa pegar para os meus desafetos e começar a dizer: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E vai morrer. Eu tenho esse poder. Ou quem sabe, se eu falar o nome dessa ou daquela, do câncer, disso, daquilo, eu estou chamando. Não, irmão. O poder da palavra não é isso. Aliás, eu quero dizer para você que o poder da palavra se chama exatamente profecia. E profecia não é qualquer coisa que a gente queira falar. Porque agora mesmo eu disse que profetizar é você falar em nome de Deus. Então, profecia é palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está saindo da tua boca, seja em versículos bíblicos decorados, ou seja na bondade que Deus manda você agir com ela, as pessoas, isso é profecia. Numa conversa que talvez você tenha com alguém, com seu vizinho, com um familiar, que faça bem, que edifique, que console, isso é profecia. Você pode estar naquele momento sendo boca de Deus na vida daquela pessoa. Profetizar é abrir a boca e fazer o bem. Profetizar sou eu falar e o outro dizer: eu estou ouvindo Deus falando. Isso é profecia. E isso não tem necessariamente que acontecer só nos púlpitos das igrejas. Isso pode acontecer na feira. Isso pode acontecer com você debruçada na sua janela, falando com a vizinha do prédio do lado. Isso pode acontecer no momento do cafezinho do trabalho, isso pode acontecer em qualquer momento, porque profetizar é você entender que quando você abre a boca, você está abençoando, você está edificando, você está consolando.
que a sua boca tem sido instrumento nas mãos do Senhor. Isso é dom de Deus. E mais importante, isso é vocação da igreja. O problema é que nós perdemos a autoridade profética quando nós não entendemos o que é a profecia. Segundo, a gente também perde a autoridade profética quando a gente não entende a finalidade da profecia e a quem ela é dada, como vocação. Qual é a finalidade da profecia? Repito, edificar, encorajar e consolar os homens. O que eu acho interessante é que durante muito tempo também a igreja ela começou a monopolizar. Primeiro, a gente quer monopolizar Deus, que a gente acha que a gente é dono de Deus. E quando que a gente acha isso? Quando a gente acha que tudo que Deus tem que fazer tem que ser aqui. Não pode ser ali na esquina, no meio dos cracudos. Porque na cabeça de muita gente, Deus não está lá. Conforme na cabeça de muitos judeus na época de Jesus, Deus poderia estar em qualquer lugar, menos na casa de Mateus, e quem estava lá? Jesus, jantando e comendo com aquela gente. A gente monopoliza, a gente quer monopolizar isso. Mas eu acho muito interessante quando a palavra de Deus diz que a profecia ela serve para edificar, encorajar e consolar aqueles que estão dentro da igreja. É isso que você leu aí? Encorajar, edificar e consolar pessoas. Indistintamente pessoas. Não é da porta para dentro, é muito mais da porta para fora. Porque quando a gente acha que o que Deus tem para fazer é da porta para dentro, é aí que a gente começa a achar que língua estranha que é o bom, porque não importa o que o outro do lado tá recebendo. O que importa é que eu estou... Não importa o que essa igreja está exercendo na vida das pessoas lá fora. O importante é que o fogo caia aqui dentro. Para a gente dizer, é aqui, irmão, que você tem que vir, porque é para cá que você tem que vir, porque é aqui que o fogo está descendo, porque é aqui que as coisas estão acontecendo. A gente começa a perder essa autoridade profética quando da boca dos representantes da igreja está saindo palavra de ódio. Quando da nossa boca está saindo muito mais slogan que defende direita ou esquerda política do que palavra que realmente conforte, console e que é palavra muito mais poderosa do que qualquer outro tipo de palavra que possa estar sendo hoje proferida. Profecia é voz de Deus. A igreja tem essa vocação de ser oráculo de Deus na terra. O problema é que a igreja, instituição e os seus poderosos representantes estão escolhendo ser oráculo de partido político. E com isso a gente perde a autoridade profética, porque as pessoas não acreditam mais em nós. Porque na política a coisa acontece diferente. Você hoje faz aliança com esse porque você quer ganhar a eleição. Depois que ganhar a eleição, dependendo da posição que o seu partido tomar, você já não tem mais aliança com ele. Você vai ter aliança com outro e ele já passa a ser seu inimigo. Mas é assim que é a política. Porque Maquiavel disse que é assim. Porque outros homens que não tinham nada a ver com o que a gente prega nas nossas igrejas disseram que tem que ser assim. Por que eu estou falando isso?
Porque as pessoas não acreditam naquele que hoje abraça, bota em cima do púlpito de uma igreja um homem e diz assim: é nele que nós vamos votar, porque é homem de Deus, porque Deus falou comigo que a gente tem que votar nele. Aí amanhã ou depois esse mesmo cara, que Deus falou comigo que era para votar nele, faz um negócio lá que desagrada a cúpula da igreja, aí eu digo assim: olha, não é de Deus mais não, agora de Deus é esse outro aqui. E com isso a gente vai perdendo isso. Por isso as pessoas às vezes me perguntam: pastor, por que o senhor não se posiciona politicamente? Quem disse que eu não tenho posição política? Quem disse que eu não posso sentar com você aqui e discutir política? Só que uma coisa é a minha posição política, outra coisa é a vocação que Deus me deu. Eu não fui chamado para discutir política, eu fui chamado para pregar o evangelho de Cristo. Pega isso que eu falei agora e coloca na igreja. Você, igreja do Senhor Jesus Cristo, não foi chamada para discutir política nem para tomar posicionamento de ninguém. Isso você faz enquanto cidadão e cidadã. E aí pouco me importa se você é da direita ou da esquerda, pouco me importa se você é Bolsonaro ou Lula, ou quem quer que você queira defender. O que eu não posso é pegar um ou outro e transformar em Messias. Tem um que tem um nome já de Messias. O que eu não posso, meu irmão, é a partir de agora fazer com que os direcionamentos que os políticos, que os partidos têm, passe a ser um direcionamento da igreja. Não. Não são os partidos, não são os políticos que dão direção à igreja. A direção da igreja é dada pelo vento do Espírito. Aqui o papo é outro. Pô, pastor, o senhor nunca se posicionou, não. A única vez que eu me meti com política, quer dizer, eu não me meti com política, eu apoiei o pastor Carlos André quando ele foi candidato aí, e foi a única vez e última, se Deus quiser. Se Deus quiser, porque vai que um filho meu tenha vocação para ser político, eu vou apoiar meu filho. Mas o problema não é apoiou ou não apoiou, o problema e apoiei e nunca coloquei. Pastor Carlos André, quando foi candidato, ele era pastor dessa igreja. Ele nunca falou um ai nesse púlpito de política. Quem é testemunha disso aí? Levanta a mão, por favor. Nunca. O problema é que se a gente quer ter de volta essa vocação profética da igreja, a gente tem que começar a agir conforme profetas e profetisas de Deus, que somos. Precisamos tomar a decisão de não deixar com que os nossos direcionamentos venham de outro lugar, senão do vento do Espírito de Deus. E eu queria dizer o seguinte: você nasceu de novo, você que é nova criatura, você que nasceu de novo, você é um profeta e uma profetisa de Deus nessa terra. Ah, mas eu não sei pregar, pastor, eu não sei falar bem. Mas você pode ser boca de Deus para edificar, encorajar e consolar as pessoas, do seu jeito. Você pode decidir fazer com que a tua boca não seja mais fonte de qualquer outra coisa. Você pode fazer com que as suas palavras hoje sejam palavras de edificação, de consolação, de crescimento na vida das pessoas. A profecia, ela pode atingir uma cidade, uma nação inteira. Mais uma vez eu preciso falar nisso. O problema é que quando eu assumo um compromisso de apoiar esse ou aquele dentro de uma cidade, por exemplo, que a gente acha que é isso que tem que ser feito, que nós temos que escolher o nosso candidato que vamos apoiar. Se o outro ganha, pronto, aquele não é mais meu representante. E sabe uma coisa? Já estiveram prefeitos, deputados, vereadores aqui nessa igreja. E nenhum deles causou em nós nenhum constrangimento da gente achar que a gente tem a obrigação de dizer, de mencionar o nome.
e de fazer propaganda, nada disso. Todos que vieram sentaram aí como você sentou e ouviram a palavra de Deus. Eu sempre faço muito distinção entre o que é política e poder público. Quando um político vem aqui em véspera de eleição, ele senta aí e nem o nome dele é dito. Porque se ele veio com outra intenção, ele... Agora, por exemplo, a última prefeita, mulher que nós tivemos aqui na nossa igreja, foi minha professora. Ela já esteve aqui visitando a nossa igreja. A menção que fiz foi: está diante de nós hoje a prefeita da cidade. Deus abençoe a senhora. Agora senta aí e ouve. Você entende isso? Eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes eu me vejo sendo cobrado. Às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, cobrando que a gente... Não é possível, pastor, que você não vai tomar uma posição diante disso que a esquerda falou, diante disso que a direita falou. Não, a minha posição, ela já está sendo tomada. A minha posição é a palavra de Deus. O resto, no meu entendimento, é tentar fazer a gente de massa de manobra. Usar princípios que são importantes para nós, para nos engajar num projeto que não é projeto de Deus, é projeto político dos caras. Deixa eu desagarrar desse assunto e seguir aqui. E eu quero repetir. Você que nasceu de novo, você tem autoridade para profetizar na vida de outras pessoas. Isso não significa que você vai ter que chegar para a pessoa e dizer: olha, Deus está me mostrando tal coisa. Mas isso significa que talvez você possa abrir a sua boca com palavras que vão fazer bem ao outro. Saia daqui hoje com essa certeza. Sua boca é um instrumento de Deus para fazer o bem. Se o seu discurso não tem edificado, troca o discurso. Se o teu discurso não tem agregado as pessoas a Jesus, troca, meu irmão. Peça a Deus que te ajude. Peça ao vento do Espírito que te dê uma outra direção. Mas que a tua palavra, que a tua boca seja uma fonte de bênção na vida das pessoas. Se você tem fechado a tua boca, abre e profetiza em nome de Jesus. Palavras proféticas são para serem ditas, não às paredes, mas às pessoas. São para a edificação delas, das pessoas. Fale às pessoas. E para terminar, já caminhando para o fim, eu queria dizer que profecia, ela tem o poder de mudar as coisas. Mas a profecia, ela só tem esse poder de mudar as coisas quando ela não se resume somente a palavras. Palavras edificadoras são ótimas, mas tem hora que a profecia também precisa se transformar em ação. Assim como eu disse semana passada que aquela mulher, a decisão que ela tomou de tocar na orla das vestes de Jesus precisava se transformar em ação, tem profecia que precisa se transformar em ação. Poderíamos dizer até que em alguns momentos a continuidade da profecia é justamente isso. É uma atitude profética. É agir conforme a palavra de Deus. É sobre isso que eu quero dizer. Porque ação profética não é só falar, mas é agir em conformidade àquilo que Deus está falando, inclusive pela sua boca. O que foge disso se chama hipocrisia. O discurso diferente da atitude. Ser profético não é ser estático, mas é ser levado pelo vento. Ser profético não é você ficar ali parado e... Te digo, hein? Te digo aquilo. Olha, Deus mandou falar. E sabe por que é importante a gente falar isso? Porque nos dias de hoje, o relacionamento está superando os grandes discursos. Talvez você tenha conhecido alguém que fale lindo, que quando abre a boca é uma coisa assim que você fica, gente, hipnotizado. Uma vez eu fui chamado para uma reunião de um partido político.
no Clube Mauá. Fui lá ouvir as propostas do povo. E eu sentei, e eu parei ali para ouvir um camarada, que já foi governador do estado, que eu nem vou dizer assim, que o nome dele parece com o menininho. Eu fiquei impressionado com o poder de oratória daquele homem. Ele falava num assunto, explicava aquilo, depois entrava em outro assunto. Quando você via, ele já estava num terceiro, num quarto, e ele foi. Quando eu me dei conta, eu já tinha ouvido quase 2 horas a mesma pessoa falar e não cansei. Agora, de que adianta o camarada falar tão lindo, ter um poder de oratória tão grande, se no final das contas as atitudes não condizem com o que ele falou? Que ele não só falou bem, como falou aquilo que é agradável de se ouvir. Mas o que adianta? É sobre isso que eu estou falando. A profecia, ela não pode se resumir somente à fala. As pessoas querem olhar na nossa vida e ver se nós realmente somos proféticos daquilo que fazemos. A igreja, ela não é profética enquanto fala só. A igreja, ela é profética enquanto age. Não adianta a gente ficar daqui dizendo, estendendo as nossas mãos e dizendo: nós profetizamos que a desigualdade vai acabar, que a pobreza vai acabar. Não, nós precisamos profetizar, mas precisamos fazer alguma coisa. Tem pouco, mas está ali, ó. Algumas pessoas que estão precisando de alimento, nós estamos recolhendo uns alimentos aí, estamos levando para elas. Porque não adianta a pessoa vir aqui conforme... Quando eu passei lá nos grupos da igreja, lá, estou precisando de comida para ajudar 2 famílias, foi porque uma pessoa chegou aqui no sábado, quando teve um evento aqui da outra igreja, do pastor Júlio, e ela esteve aqui e falou: pastor, e eu falei: oi, está tudo bem, minha irmã? Está tudo bem, não, pastor, eu quase não tenho o que comer em casa. Você está entendendo que não adiantaria eu vem cá então que eu vou orar por você? Eu profetizo. Tem hora que a profecia ela tem que se cumprir na vida da pessoa com a nossa atitude, com a nossa ação, ou com a nossa reação diante da realidade que nós estamos vivendo, que estamos assistindo. Ser profético, como eu disse, é não ser estático, mas ser levado pelo Espírito, ser movido. O combustível, a motivação para isso é 1 Coríntios 13. Você pode, tem a ver com o capítulo 14, que nós lemos um pedaço dele. Você pode falar em língua estranha, você pode ter o dom de profecia, você pode fazer isso, você pode fazer de tudo, inclusive ter o dom de profetizar. Se não tiver amor, nada disso tem valor. É como símbolo que retine. Sabe o que é o símbolo? Símbolo é um instrumento musical chamado prato. É esse prato da bateria. Eu sempre que falo sobre isso, eu digo: se não tiver amor, é como o símbolo que retine. Se não tiver amor, é barulho de lata. Se não tiver amor, é... acabou. Não levou ninguém a nada. Porque não edificou. Porque não confortou. Porque não consolou. Profecia sem amor é o mesmo que profecia sem ação. Porque a gente se acostumou também a entender amor como aquele negócio do sentimento. O amor da novela das 8. Eu estou apaixonada por ele. Eu faço tudo por ela. Não, amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é o que a gente faz pelo outro. Por isso Jesus, que nos ensina o amor, diz que a gente tem capacidade de orar, de abençoar o inimigo, de orar pelos que nos perseguem, porque isso é atitude de amor e você não precisa gostar do outro para amar o outro. Porque amor não é o que você está sentindo, amor é o que você está fazendo pelo outro. E quando você faz isso em obediência,
as coisas começam a mudar aqui dentro. Profecia sem amor é igual profecia sem ação. E profecia sem ação é igual hipocrisia, como eu disse. É como a pessoa que chega aqui, diz que está com fome, chega ali na frente e falou, e aí, estou com fome, e aí, o que você fez? Eu fui ali naquela igreja, e aí, o que eles fizeram? Eles oraram por mim, botaram a mão na minha cabeça, repreenderam o espírito de miséria e me mandaram embora para casa. É lógico que a gente não consegue abarcar tudo. Mas a gente não pode admitir. A gente não pode admitir que a nossa vocação profética pare somente no que a gente tem para dizer. Profecia começa com o que se diz, sim, mas precisa terminar com o que a gente faz. Nós não fomos chamados somente para fazermos muito barulho, mas nós fomos chamados para agirmos. É a ação, é o que nós estamos fazendo que importa no reino dos céus. E essa vocação profética foi dada para mim e para você que nascemos de novo. Quantos são profetas do Senhor aqui? Digam amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar.